Olá, boa noite. 130 anos de abolição da escravatura no Brasil. Esse é o tema do Jornal da UFO de hoje. Será que o racismo ainda faz parte do cotidiano de muitos brasileiros? O que a legislação prevê sobre a criminalização de atos racistas? Essas e outras questões você acompanha a partir de agora no Jornal da UFO. A abolição da escravatura no Brasil completou ontem, dia 13 de maio, 130 anos. Saiba mais sobre o marco histórico na reportagem a seguir. Em 13 de maio de 1888, acabava formalmente a escravidão no Brasil, por meio da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que decretou liberdade total a todos os escravos no Brasil. Antes, outras medidas já buscavam proibir ou dificultar o trabalho escravo no país. A Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871, dizia que os filhos de escravos seriam livres. Cerca de 660 mil escravos morreram na travessia da África para o Brasil. Mais de 5 milhões de negros foram trazidos à força para o país, o maior destino de escravos das Américas. A campanha abolicionista, que culminou com a abolição da escravatura, não veio acompanhada de políticas de inserção social da população negra. E o racismo tem uma profundidade histórica, apesar que geograficamente ele tem a questão cultural, mas ele tem uma profundidade histórica que perpassa antes mesmo da colonização brasileira. Mas aqui no Brasil ele teve uma certa especificidade. Aqui no Brasil foi a primeira vez na história onde parte do continente africano, com a característica específica da cor de uma pele, ela foi utilizada como base de um sistema produtivo, como base de uma acumulação de capital. Muito bom. Para falar sobre esse assunto, que não deixa de ser uma vergonha nacional, são a professora do Instituto de Letras e Linguísticas da Universidade Federal de Uberlândia e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Cíntia Camargo Viana, e o advogado e membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Uberlândia, Levindo Roberto Pereira Filho. Cíntia, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Levindo. Boa noite, Ale. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Cíntia, 130 anos sem escravatura, pelo menos oficialmente. Há o que comemorar? Eu acho que é muito mais sobre o que se deve refletir, para onde se deve avançar, do que exatamente comemoração, né? A chamada que vocês fazem no início fala, né, de uma legislação que abole um sistema e que não tem no cerne dessa legislação nenhuma previsão de nenhuma política de incorporação dessa população, que naquele momento era mais ou menos 60% do efetivo populacional do país, né? Então não tem o projeto de Estado Nacional Brasileiro não inclui a população negra como parte integrante dessa nacionalidade do fim do século XIX, começo do século XX, né? Quando se forma isso que a gente conhece como Estado Nacional Brasileiro. Você acha que a Lei Áurea não saiu do papel? Eu acho que ela sai a pequenos passos, né? Homeopaticamente. Levindo, de maneira geral, na sua opinião, você que lida com essa área, o racismo no Brasil, ele é velado, ele é meio escondido, ele é aberto, escrachado? Como é que você vê isso? Eu acredito que ele ocorre de uma forma velada, né? Nós temos alguns casos, inclusive hoje saiu uma pesquisa no G1, a nível nacional, falando alguns dados, né, sobre o racismo. A professora disse que na época, né, da abolição foram 60%. 60%. Hoje nós temos entre a população parda e negra 53%. E só que os indicadores mostram que esse nível não é igual, né, em todos os segmentos sociais e profissionais. Isso, então, acreditamos que isso ocorre, o racismo ocorre de uma forma velada. Em alguns casos, ele é
praticado, vamos dizer assim, de forma aberta também. Né? Aberta, sim. Nós tivemos alguns casos, né, no Brasil recente, tivemos, inclusive, isso está ocorrendo muito através das mídias sociais, né? Facebook e outras ferramentas de comunicação. Ô, Cíntia, como é que você vê a inserção do negro nos vários setores da sociedade brasileira, no meio artístico, no meio político, na mídia, no meio cultural, etc.? Isso que ele comentou, que é uma das coisas que faz com que a gente se mova na direção da efetivação de políticas afirmativas, né? Se nós somos 53% da população contemporânea, pretos e pardos, nós deveríamos estar representados em todos os setores, né? Na administração pública, na política, não só nas artes ou nos esportes, enfim. Então, é uma população majoritária e subrepresentada em espaços de poder, né? Então, nesse sentido, se a gente pensar nisso que eu mencionei do projeto de Estado Nacional, ele é bastante efetivo nesse sentido, de manter afastado dos espaços de domínio, de poder, os pretos e pardos. Oliveira, você acredita que o sistema de cotas pode, pelo menos, diminuir essa desigualdade entre negros e brancos e pardos? Sim, eu acredito. Eu acredito porque quando houve a abolição da escravatura, não houve nenhum tipo de indenização e nenhum tipo assim de uma, até mesmo receber uma propriedade para que o alforriado pudesse iniciar a sua atividade econômica. E 130 anos, se nós formos pensar numa perspectiva histórica, é muito pouco tempo. Seria 3 gerações para que haja essa igualdade, né, de condições. Então, acredito que uma das ferramentas, né, que pode estar contribuindo para minimizar essa desigualdade é o sistema de cotas. O sistema de cotas, uma pergunta para você e para a Cíntia. Dizem alguns pesquisadores, historiadores, que o sistema de cotas ele estaria fomentando até o racismo. Você acredita nisso? Não acredito. Eu não acredito porque, conforme eu falei, respondendo a sua pergunta, é porque é como nivelar algo que realmente, porque se nós não há igualdade de competição. Quando eu pego, exemplo, 53%. Desse 53%, eu estava até vendo aqui um dado que saiu hoje no G1, que os negros ganham 1.200 a menos que brancos em média no país, em relação às profissões por cor. Então, há uma desigualdade muito grande. Então, eu creio que o sistema de cotas vem para nivelar isso aí, pelo menos minimizar. Ô, Cíntia, conforme o Levindo viu aí nessa pesquisa do G1, eu dei uma olhada também antes do programa. Os negros, após a libertação da escravatura, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, continuam os que menos ganham, entendeu? E os que mais morrem de forma violenta. Como é que você vê isso? Ainda pensando nessa ideia do projeto de Estado, né, a população negra não faz parte do projeto de Estado. Então tem um projeto de Estado subliminar de extermínio dessa população. Né, dentre os jovens que são mortos, a maior parte deles são negros. Tem dados, por exemplo, para a gente ficar dentro do nosso universo aqui da universidade, de que os jovens negros, estatisticamente, a Andifes dispõe de dados que vão apontar para o abandono. Jovens negros abandonam mais o curso superior, necessitam mais de políticas de permanência, têm menos acesso aos programas de iniciação científica de mobilidade internacional. Você acha que isso é proposital? Eu acho que isso é reverberação da ideologia do sistema. A gente lida com uma coisa que chama racismo estrutural. E esse racismo que é estrutural e silencioso, muitas vezes, ele vai criando obstáculos e vai impedindo o avanço desses jovens, que quando se formam vão ter acesso à remuneração menor, então vão morar em lugares
que não são tão bons, entende? Toda a vida do sujeito vai ser atravessada por reverberações disso que a gente pode chamar de racismo estrutural e estruturante. Como é que você vê isso, Olivino? Essa opinião da Cíntia, que é um projeto de Estado nessa questão racial. Eu também concordo que isso realmente ocorre. E às vezes, quem não tem conhecimento, né, de causa, fala que existe um vitimismo, né, por parte da população negra. Mas isso realmente, só quem sente na pele é que pode dizer aonde que está doendo o seu calo, né, digamos assim. E por isso que nós temos, né, várias legislações, inclusive, né, previsão legal na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 42, nós temos a lei o Estatuto de Igualdade Racial, que é de 2010, nós temos a lei 7.716 e outras legislações afins que tratam sobre a temática. Eu acho que isso é interessante para que nós possamos ter uma consciência, porque, assistindo uma entrevista, né, à época, ministro Joaquim Barbosa, ele disse que nós iremos colher, né, a população negra irá colher, né, por muitos anos ainda, o fruto da escravidão que ocorreu. Porque, infelizmente, como o negro era tratado como uma sub-raça, e até hoje no consciente popular de alguns, né, não vou dizer a maioria, que eu não tenho pesquisa nesse aspecto, mas é que entende que tem que viver em trabalhos, né, braçais e trabalhos que não atingem um patamar mais elevado. Cíntia, ao longo da história, nós temos aí, são 3 gerações, né, Levi? Sim, 3 gerações. Após a abolição da escravatura. O negro, ele tem trabalhado para se impor na sociedade? Eu acho que sim. A lei de cotas é fruto da organização do movimento negro, a lei 10.639 é fruto da organização do movimento negro. Eu acho que não se pode, esse tipo de juízo, não é? De que há um comodismo por parte da população negra é lugar comum do projeto de Estado que eu mencionei. Eu acho que há, sim, um grande esforço de organização e de tentativa de avanço por parte da população negra do país. Tá, nós voltamos já com o nosso debate. Será que a semana começa quente em Uberlândia e outras cidades da região? Descubra na previsão do tempo. Amanhã, em Uberlândia, poucas nuvens no céu e o sol predomina. Possibilidade 0 de chuva. Mínima de 21 graus e máxima de 25. Patos de Minas segue nessa linha. Sol forte e não deve chover. Mínima também de 21 e máxima de 25 graus. Em Tuiutaba, sol durante todo o dia e, mais uma vez, não chove. Temperaturas altas. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. O céu fica claro em Monte Carmelo, com sol forte e quase nenhuma nuvem. Os termômetros devem marcar mínima de 21 graus e máxima de 28. A terça-feira, em Uberaba, tem predomínio de sol e nenhuma possibilidade de chuva. Mínima de 21 e máxima de 25 graus. Após o intervalo, tem os depoimentos da comunidade acadêmica sobre situações de racismo que presenciaram. Elas são mais comuns do que se pode imaginar. Daqui a pouco, voltamos a debater o assunto. Não saia daí, voltamos já. O Jornal da UFO está de volta. Hoje debatemos sobre os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Depois de tanto tempo, será que os casos de racismo reduziram no país? O que fazer para combater comportamentos racistas? Fomos saber a opinião da comunidade acadêmica. Olha só. A gente ainda é um país muito racista, que é algo que é enraizado e tem que acabar, né? Mas não é algo fácil de acabar. Eu, por ser filho de uma mãe que é negra, já vivi muitos momentos que demonstram isso com clareza, que o Brasil é realmente um país racista. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu fui fazer uma matrícula em colégio da cidade e a atendente simplesmente não queria aceitar
que a minha mãe fosse realmente a minha mãe por ela ser negra. Ela dizia que ou ela era uma empregada doméstica, ou ela era uma espécie de babá que estava lá comigo e queria de todas as formas que eu trouxesse a minha mãe, sendo que ela realmente estava lá. E isso foi um dos casos que mais me chocou e choca até hoje, porque infelizmente eu sei que muitas pessoas passam por isso e vão continuar passando por muito tempo. É muito racista. Eu acho que um dos principais exemplos é se você está andando na rua à noite sozinha e você vê uma pessoa negra, provavelmente você vai ter aquele pensamento de vou atravessar a rua. É um absurdo esse tipo de coisa, mas ainda acontece muito, muito por aqui. Por exemplo, ontem nós tivemos uma aula de congado, que é uma dança muito típica, que tem até a festa aqui, que é uma dança negra. E o professor que veio dar essa aula pra gente estava comentando sobre como essa festa sofreu preconceito aqui, como tentaram fechar a igreja que eles utilizavam, como a polícia tentou parar a festa deles. E é uma coisa absurda, né, que acontece muito. Absolutamente racista. Eu acho que é uma questão histórica. Nós tivemos um período muito grande de escravidão, depois de processos de eugenia, velado ou não. Então é uma coisa que está entranhado na gente, é um racismo tenta ser disfarçado, mas para gente que é negro é bastante visível e a gente sente todos os dias. O único meio de combater o racismo é a própria educação. Forma de tentar reeducar a pessoa para tirar algo que já é inerente, sabe? A gente já nasce nessa cultura do racismo. É uma coisa que vem de casa, né? A gente tem que educar os nossos filhos e mostrar que a diversidade é isso aí. Todo mundo é igual, todo mundo, e não é a cor, não é a classe econômica, não é nada disso que vai diferenciar um do outro. Eu acho que a gente tem que ter respeito, a gente tem que conviver com as pessoas e amá-las do jeito que elas são. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Nós temos oficialmente 518 anos de história e nessa semana a gente tem aí um marco que é os 130 anos da abolição da escravatura. Só que nesses 130 anos nós conseguimos construir pouquíssimos marcos legais do ponto de vista institucional, de políticas públicas que reparem a desigualdade social que foi fruto desses 400 anos de escravidão no Brasil. Esses 400 anos organizaram a política, organizaram a economia, organizaram as relações sociais, né? Não é à toa que hoje a maioria das pessoas que são de baixa renda e com pouca escolaridade são pretos e pardos, segundo o IBGE. Então, eu acho que nós precisamos voltar a reforçar a importância das políticas públicas como medida de combater as desigualdades e também combater o racismo que é estrutural. Porque o racismo é isso no Brasil, né? Ele organiza as relações de poder. Está para além de uma ação individual, ela é também uma ação social construída. Um segundo movimento, na nossa opinião, é que as pessoas que são negras precisam denunciar o racismo que nós sofremos cotidianamente, nas mais diversas formas e em todos os espaços. Porque nós criamos o mito da democracia racial, que insiste em dizer que todos nós somos iguais perante a lei, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Mas nós sabemos que na prática não é isso. Um absurdo. Muito triste esse tipo de coisa em pleno século XXI. Sim. Um absurdo. Bom, um estudante aqui da universidade que faz estágio em uma escola e trabalha com crianças de 5 a 6 anos de idade, não quis se identificar aqui na TV, mas enviou o seguinte comentário. Ele diz que já presenciou crianças discriminando uma menina por ser negra. Elas dizem que não querem brincar ou lanchar com ela porque é negra e por causa do cabelo. A partir dessa situação, segundo o estudante, surgem algumas perguntas. A criança não nasce racista. Então, como aprende a ter esse tipo de comportamento tão cedo? Onde essas crianças aprendem e o exemplo pode vir de casa? Cíntia, o que você diz? Eu acho que eu formo professoras há muitos anos já, desde 2002. Eu acho que uma das coisas que talvez faça com que isso que a gente chama de racismo estruturante comece a se deslocar são as ações na formação, são as ações educativas.
Evidentemente as pessoas não nascem racistas, mas elas aprendem esses comportamentos em casa. As famílias que vão ensinar seus filhos com quem eles devem conviver, quem são as pessoas que são adequadas e aceitáveis e quem não são. Então, eu acho que é preciso que isso seja uma responsabilidade efetiva da escola, na disseminação e na efetivação do cumprimento da Lei 10.639 no âmbito da escolarização. É uma questão de instrução, eu acho. Aí é um problema sério, né, Cíntia, conforme você está falando, que a escola tem que ensinar. Mas a gente sabe que os nossos professores do básico, do ensino médio, não estão tão bem preparados assim para esse tipo de ensinamento. E os pais, muito menos, que não têm, às vezes, condições de passar aquelas noções básicas de comportamento, de ética, de civismo e tudo mais. Eu acho que a Lei 10.639, ela deve constar dos projetos pedagógicos das escolas. As professoras, a essa altura, quer dizer, em 2018, elas já têm acesso mínimo a essa informação. Talvez falte vontade política efetiva por parte de quem faz a gestão das escolas de concretizar a transversalidade da Lei 10.639 em todos os conteúdos, né? E fazendo assim com que a cultura negra e a população negra passe a ocupar um lugar positivo dentro do imaginário do brasileiro médio. Então, eu acho que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez a escola realmente tivesse menos material, as professoras tivessem menos informação, mas eu acho que hoje elas já têm mais material e mais informação. Eu acho que ainda é resistência por parte da gestão, resistência por parte de quem coordena, um pouco de descaso em relação à necessidade de realmente implementar esses conteúdos, porque racismo causa fracasso escolar, desistência, abandono, né? E isso é muito sério. Ô, Leomindo, a família ou mesmo o conhecido, o parente que transmite, que incentiva esse tipo de comportamento numa criança, conforme nós vimos aqui dessa estudante que nos passou esse comentário. Isso cabe alguma pena, cabe alguma punição legal? Se for identificado, porque isso é algo que ocorre de forma velada, mas se for identificado, pode ocorrer o crime de injúria racial, né, que está tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, né, que ofender a honra da pessoa, e dependendo do caso, se for manifestação de sentimento em relação a uma raça, né, pode ser enquadrado no crime de racismo. Injúria racial e injúria social e racismo, qual que é a diferença? A diferença da injúria é que ela vai ofender a pessoa, né, a dignidade da pessoa. Exemplo, nós tivemos um caso de um jogador de futebol que a torcida chamou de macaco, né? Então está ofendendo a pessoa, chamou ele de macaco. E no caso do racismo, por exemplo, quando a pessoa ela é barrada de entrar em determinada agremiação, de repente ela não poder, né, proibida de entrar no elevador social, pelo fato da cor da pele, ou do cabelo, da condição econômica dela. Então isso é o crime de racismo. Ô, Cíntia, eu sei que é uma pergunta meio complicada. Lembrando, Orley, que o crime de racismo, ele está previsto na Constituição da República, no artigo 5º, e ele é imprescritível e inafiançável. Imprescritível. E inafiançável. E a questão é que, inclusive, vamos ter um debate na OAB, agora dia 16, na próxima quarta, para tratar sobre essa temática, né? O que é racismo e o que é injúria racial. Porque, como disse a professora, no que tange as políticas públicas, nós temos também a dificuldade de estar... o poder público, né, quando há esses casos, de estar levando à justiça. Né? Porque muitas vezes, às vezes, ocorre o crime de injúria e é notificado como um atrito verbal, uma agressão. E às vezes não como injúria racial. E aí não cabe desconhecimento, alegar desconhecimento da lei, né?
Talvez seria o caso de estar sentando o poder público, né, juntamente com os movimentos, né, sociais que tratam sobre a temática negra, para estar verificando essa possibilidade de estarmos levando, né, esse conhecimento. Porque realmente só quem sofre na pele é que sabe, né, o que está passando com ele. Com certeza. Cíntia, é possível acabar com o racismo? Eu acho que é uma questão botar um fim nesse projeto social que você disse aí? Eu acho que é possível reverter o projeto de Estado, né? É um projeto, eu acredito muito de verdade, um projeto educacional pode levar à reformulação do projeto de Estado, né? Então, eu acho que é uma questão de educação. Acho de que forma que seria implementado isso? Eu acho que essa é o modelo que você imagina, por exemplo. Eu acho que é uma questão de educação. É preciso apresentar a cultura negra como alguma coisa positiva e valorosa, assim como qualquer outra cultura, entende? É preciso retirar desse lugar de menor valia que na narrativa histórica do Brasil é colocado a cultura e a população negra. Então é preciso discutir o que é ser negro no Brasil hoje, o que isso significa, que tipo de caminhos se precisa trilhar para se proteger, para poder sobreviver, para poder alcançar postos de trabalho. Então eu acho que é preciso discutir, debater, refletir e propor modificações do projeto de Estado. Quem sofre mais racismo, mulher? Esse tipo de coisa. Eu acho que a questão quando a questão racial se associa à questão de gênero, a vida de mulheres, ser mulher já não é uma coisa simples num país como o Brasil. Ser mulher negra num país como o Brasil é ainda mais difícil. Então essas interseccionalidades são bastante complexas de serem tratadas, mas eu acho que a vida das mulheres é bastante mais difícil. A gente acompanha por aqui isso. Agora é hora de saber o que rola na UFO esta semana. Quem dá as dicas pra gente é o Eloir. Oi, gente, tudo bem? Hora de se programar para participar dos eventos que acontecem nos próximos dias na universidade. De hoje até quinta-feira, acontece a Semana Maio da Diversidade na UFO, em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Homofobia e à Transfobia. A Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional promove palestras, rodas de conversas e intervenções artísticas para falar sobre a temática LGBT. A intenção é dar visibilidade à homofobia e à transfobia e discutir o tema dentro e fora do contexto universitário. As atividades são gratuitas em todos os campi. Começa amanhã e vai até quinta-feira a terceira semana de educação financeira na UFO. O evento tem participação de especialistas renomados nacionalmente na área de ensino, empresas, traders e profissionais do mercado. As inscrições podem ser feitas até o final desta noite, então corre e não se esqueça de pagar a taxa. As vagas são limitadas e o link você encontra lá no site eventos.ufo.br. Lembrando que as atividades acontecem no auditório 1 do Campus Pontal e nos auditórios A e B do Bloco 5R no Campus Santa Mônica. Na quinta-feira, dia 17, tem o segundo ciclo de capacitação multiprofissional do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Vai ser realizado durante a quinta semana de enfermagem do hospital e cerca de 10 temáticas estão programadas para discussão. Podem participar estudantes, professores e profissionais da área. O evento acontece no Anfiteatro do Bloco 8C, no campus Umuarama. Na sexta-feira, dia 18, tem a palestra Biofal, uma medicina para o novo tempo. A médica Miriam de Amorim vai explicar a metodologia dos fatores de auto-organização do biocampo, temas de 2 livros publicados pela pesquisadora. Uberlândia foi o polo que forneceu dados para o projeto ao longo de 30 anos de trabalho na área médica, veterinária e agronômica. O evento é de graça e aberto a todos. Será no campus Umuarama, no Anfiteatro do Bloco 8B. Essa é a programação da semana. Participe e garanta suas horas complementares. Segunda-feira que vem eu volto. Até lá! Cíntia, bem-vindo. Foi um prazer muito grande. É uma pena que o nosso tempo
fosse tão curto para discutir um assunto tão polêmico desse que nós vivemos hoje. Polêmico e delicado, né, ao mesmo tempo, né? Muito, muito. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado, Levendo. Foi um prazer muito grande. Prazer todo nosso. Agradecendo a presença dos nossos convidados, o Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Amanhã nós vamos debater sobre a legalização da maconha no Brasil. Você é a favor ou contra? Participe da nossa enquete no Facebook da TV Universitária e no Instagram da UFO. Uma boa noite e até amanhã.